deputado Conte Lopes, o que aconteceu com a Lei 11.343? Artigo 28 da Lei 11.343. É porque a gente fala, mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda, mais sociológica do processo, de como se dá, o porquê que o Supremo está debatendo essa questão da lei de drogas. O que aconteceu? Porque eles acham que eles são poder legislativo. Não é isso não, sim. Deputado. É sim. Não é isso. O que diz a lei? Eles estão discutindo lá a liberação das drogas. O que diz o artigo 28 da 11.343? Eles estão discutindo a questão do aborto. Sempre o Supremo quer discutir aquilo que é o papel do poder legislativo. Não, quando o poder legislativo é lento, é lerdo, né, e precisa se tomar decisões, acaba o judiciário tomando, né? Por que o legislativo não funciona com eficiência, que é um dos princípios que está lá da administração pública? Aqui, essa casa, ela é eficiente? Eu pergunto, é eficiente? Não. Não é eficiente, então. Se a gente... Mas uma coisa não justifica a outra. Então, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Então, o que acontece? A Lei 11.343 é a lei de drogas, que foi aprovada em 2006, que o Congresso aprovou em 2006. E ela despenalizou o uso de droga. Vossa Excelência sabe que, no passado, o usuário de droga ia para a cadeia. Ele era preso e ele pagava uma fiança, e se ele tivesse recurso para pagar a fiança, ele respondia em liberdade. Mas ele era preso, ele era autuado em flagrante. O artigo 28 da Lei 11.343, ele despenalizou o uso de droga. Então, o que é despenalizar? Ou seja, não há mais pena de prisão. Não existe pena de prisão para quem usa droga, desde 2006. Não existe pena de prisão para quem usa droga, desde 2006. E esse é um grande problema da polícia. É um grande problema que a polícia enfrenta. Só uma partezinha. Não há prisão, só que ele determina que o policial pegue alguém com droga ou usando droga e leve para a delegacia. Quer dizer, o policial está cometendo uma arbitrariedade. Se não é pena, se não tem pena, não é pena. Ué. Deputado Conte Lopes, é mais grave do que isso. Ninguém pode me prender, pô. Deputado Conte Lopes, é mais grave do que isso. Ele não determina que leve à delegacia, ele determina que leve ao juiz. A lei determina que leve ao juiz. Ao juiz. E ainda diz a lei, que ele será advertido com uma admoestação verbal. Não use droga, meu filho, porque isso faz mal. Isso é uma admoestação verbal. Não use droga, porque isso faz mal. Verdade. E, tirando a admoestação verbal, poderá ter uma pena de multa ou uma pena de prestação de serviço à comunidade. E o legislador infraconstitucional, porque está se falando do judiciário, mas o legislador infraconstitucional, ele foi incompetente nessa lei. Porque, vamos analisar, vamos fazer uma análise da Cracolândia. O usuário de droga, ele não tem endereço. Ele não tem endereço, ele fica perambulando pela rua. Então, como que eu vou cobrar dele uma multa? Como que eu vou cobrar dele uma prestação de serviço à comunidade se ele não tem um endereço físico? Se eu não o encontro, hoje ele está aqui, conforme já o governador de São Paulo identificou, cerca de 144 cracolândias em São Paulo. O governo de São Paulo já identificou 144 cracolândias em São Paulo. As cracolândias se multiplicaram, foram para a Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, foi para a região metropolitana. Interior. Então, e tudo isso vem de muito tempo, não foi agora que se deu, é um processo. Eu lembro muito bem do João Agripino Doria, conhecido como João Enganador, quando ele esteve lá na Cracolândia, soltou bomba lá, junto com choque, bomba de gás em todo mundo, bomba de efeito moral, e ele declarou, acabei com a Cracolândia. Vossa Excelência estava lá comigo. Vossa Excelência, inclusive, o Alckmin, que era o governador, Vossa Excelência, inclusive, quando fazia parte da Comissão de Segurança da Câmara, nós fomos fazer diligência lá na Cracolândia. Então, o que acontece?
A lei despenalizou. O legislador infraconstitucional, ele chegou lá, o uso de droga é um problema de saúde pública, então não tem pena de prisão. Não há pena de prisão. Como que nós vamos... Há uma demonstração verbal. Ele deverá ser levado ao juiz, e o juiz vai fazer a demonstração verbal da primeira vez que ele for pego. Da segunda, pode-se fazer um termo circunstanciado. Então passaram para a polícia, mais uma vez. Sim, porque São Paulo, alguém aqui encontra juiz em São Paulo para levar? Vossa Excelência, a vida inteira aí, conhece mais de polícia do que eu. É um professor que aprendeu muito com o professor José Vicente. Então, conhece de tudo. Eu já fui à noite, porque à noite tem um juiz que fica de plantão. A cidade todinha, São Paulo, tem um juiz que fica de plantão. Eu já fui, aí o CEPOL lá, ele tem lá o endereço do juiz de plantão. Aí eu fui lá pegar com esse juiz um mandado de prisão. Fui lá na casa dele, ele digitou na casa dele o mandado de prisão, assinou, aí nós fomos lá para pegar o preso, manter o preso. O preso já estava na nossa custódia, mas precisava do mandado de prisão, para que ele pudesse continuar preso. Fomos à noite na casa dele, o juiz de plantão. Tirando esse juiz de plantão, que só o CEPOL sabe onde ele fica, o povo não sabe onde está o juiz. Né? Então, como que vai levar? Vai ter um juiz lá no DIPO, não sei, no Departamento de Inquéritos Policiais, levar lá o usuário de droga? Então, nós vamos pegar todo aquele povo ali, mais de 1000 pessoas que estão ali na Cracolândia, e vamos levar à presença do juiz. Aí o juiz vai falar para ele, não use droga porque faz mal. É o que está na lei. Então, face essa dificuldade que a polícia tem dificuldade para tratar com isso. Né? Porque o cara está lá usando droga. O que eu faço com ele? Antes dessa lei, as pessoas usavam droga escondida, atrás da casa. Hoje elas andam no carro com cigarro de maconha, fumando. Você vai à praia, está todo mundo fumando maconha. Por quê? Porque a lei não tem eficácia. O artigo 28 despenalizou e deixou esse abacaxi na mão da polícia. Então, o que a justiça está fazendo é tentar consertar o que já lá atrás o legislador infraconstitucional criou. Como o legislador infraconstitucional não dá uma resposta para essa questão, a justiça falou, olha, já que despenalizou, já que a lei despenalizou, já que a lei diz que não há mais prisão, eu tenho que, pelo menos, ter aí uma mediação, uma conciliação aonde determinada quantidade, a pessoa, já que não tem pena de prisão, Volta para a polícia. Exatamente, por que agora eu vou colocar a polícia todinha, com tanta coisa que tem importante para fazer? Por que eu vou pegar a polícia agora e ficar perseguindo quem está lá com cigarro de maconha, deputado Conte Lopes? Posso fazer uma parte, deputado? Por gentileza. Eu concordo com Vossa Excelência em partes. Quando Vossa Excelência fala que o Poder Judiciário ele tem que decidir, nesse sentido, não tem, não. Ele tem que sugerir ao Parlamento, e aí o Parlamento faz, se achar necessário. Nós aprovamos aqui várias leis de deputados. Várias leis. Eu tenho certeza, assim como Vossa Excelência, eu também não, e qualquer outro deputado, nós não lemos inteiro o projeto de cada deputado. E, logicamente, que nós aprovamos projetos aqui que muitas vezes vai faltando alguma coisa, ou falta a regulamentação do Poder Executivo, às vezes o Poder Executivo regulamenta ou não regulamenta. O papel do Poder Judiciário é, sim, intermediar, mas não é decidir. Não é decidir. Ele poderia sugerir ao Congresso Nacional para que fizesse uma revisão. Agora, concordo com Vossa Excelência que não tem que dar balança para policial, não. Tem que dar balança para policial, não. Muito pelo contrário, o policial tem cumprido a sua função e de uma maneira exemplar. Né? Eu acho que o policial ele precisa ser valorizado. Agora, o Poder Judiciário ele não pode querer legislar, discutir legalização das drogas, discutir a questão do aborto, entre outras questões, que eu acho que não é o tema aqui, mas não é o papel do Poder Judiciário. Eu acho que o Supremo precisa se colocar no lugar dele e cumprir o papel dele. Parece que cada vez que um ministro do Supremo abre a geladeira, vê a luz, já acha que é um flash.
e já quer dar entrevista. Deputado. Começa a fazer discurso. Deputado Ralph Azim. Eu vou fazer a leitura dos 2 itens restantes e abro a palavra aos senhores aí. Só Para concluir, deputado Reis. A justiça ela segue o princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? Ela age quando provocada. Obviamente, se o Supremo está demandando sobre essa questão, é que ele foi provocado. Ele não está demandando de ofício. Ele não está demandando de ofício. A justiça segue o princípio da inércia. O juiz não vai lá saber o que aconteceu. O juiz julga com base nos autos. Ele julga com base nos autos. Por isso que diz que a justiça é cega, porque a justiça não viu, ela não está vendo, ela não estava presente no dia do fato, no dia, quando aconteceu o fato, quando aconteceu aquele homicídio, quando aconteceu aquela apreensão de droga, a justiça não estava lá. Então, ela é cega porque ela não estava lá, ela não viu, ela está julgando com base nos autos. E ela segue o princípio da inércia. Ela age quando provocada. Obviamente, ela foi provocada a instar sobre essa questão que existe aí um abismo, existe aí um problema que o legislador, quando construiu o texto legal, o artigo 28, ele deixou, né, essa condição de que, e agora? O cara está com 20 gramas lá, sei lá, 10 gramas, 20 gramas, ele é usuário, e agora? Como que ele não é o traficante? Ele não é o traficante, ele não é o vendedor. Deputado Reis. Ele não é o vendedor de droga. Então, a polícia ela tem que se ater, e essa semana, Major Meca, nós vimos várias notícias de apreensões do DENARC, 1 tonelada de cocaína, 500 quilos de cocaína. Então, a polícia ela tem que se ater ao traficante, a essas grandes quantidades de droga que chega a São Paulo o tempo todo e buscar fazer as apreensões e prisões dos traficantes. Muito obrigado. O item 4